Olá pessoal, esse é o videocast Café Trans. Hoje eu tô com a minha convidada, a querida amiga aqui, a Kira Nawa. Ela é uma artista de Shibari. Muito obrigada por você ter topado participar. Eu Fico muito feliz pelo convite. E eu vou pedir para você contar um pouquinho sobre a tua história, Kira. Nossa, minha história é longa, né? Tipo, não revelando minha idade, mas ela é longa, né? Mas de onde que você quer que eu inicie? Que ela... Acho que você pode começar iniciando com essa questão de ser trans. Como é que você se relaciona com isso na sua vida? Que tipo de pessoa trans que você é? Então, isso perpassa bastante a minha infância, né? Eu era o que era considerado, antigamente, que a gente chamava, né, de criança viada, que era uma criança muito afeminada, muito expressiva, né, que gostava de coisas femininas, né, de desenhos femininos e de estar com outras meninas, né, e que todo mundo achava, é uma criança gay, né, tipo, é um gay afeminado. Uhum. Mas... Isso desde sempre, desde a infância, você fala assim... 5, 6, desde a infância mesmo. Desde 6, 7 anos, desde que é a época que eu lembro, né? Nesse período, eu me relacionei com meninos e meninas, né? Os namoradinhos, assim, tá? Normalmente eram as namoradinhas, né? E os meninos era meio que uma brincadeira mais de meninos ali, né? Dessa idade. Uhum. E eu sempre achei isso natural, né? Com o crescimento, né, e a cobrança da sociedade em volta, da família, dos amigos, né, da escola, né? Tem sempre aquela cobrança daquele processo de virar homem, né? De agir como homem, de falar mais grosso, de se impor, né? E isso me atravessou bastante esse período, né? Então, esse período da pré-adolescência, né? Ali, eu era bastante rebelde e não aceitava esse papel, né? Então, eu acabei crescendo como um adolescente, pré-adolescente gótico, né, que me identificava muito com a androginia. Era aquela forma que você encontrou de extravasar essas expectativas de gênero que sempre foram depositadas em você, né, desde a infância. Sim. É o que você falou, de forçar você a ser homem, desempenhar um papel de homem. Isso. E esse contato com o mundo gótico, você acha que tem a ver com essa forma de rebeldia, assim? Sim, né? sim. Tem uma relação também com o processo de depressão, né? Que eu tenho depressão desde sempre e aí tem períodos depressivos, outros períodos não depressivos, né? Sim. E aí a gente acaba se identificando com esse lado um pouco mais sombrio, mais soturno, e eu era muito nerd intelectual nessa época, gostava muito de ler, né? Então eu acabava indo para os romances góticos, né? A literatura, a música, os filmes, né? E esse estilo, né? Ele não tem uma pontuação de gênero tão evidente, né? Você tem muitos personagens que eu conseguia me ver ali, né? Que não era um estereótipo hiper masculinizado. Que eram mais andrógenos, como você mencionou, que você já se relacionava. Isso, ou então não era uma mulher hiper feminina, né? Tinha muitas mulheres poderosas ali, né? Então eu sempre me via mais identificado com aquilo do que o que estava à minha volta, né? A ficção, ela parecia fazer muito mais sentido do que a realidade. Sim. E que na maioria das vezes é mesmo, né? É onde a gente consegue se identificar, né? Sim, bastante. Que interessante. E até os meus 19, 20 anos eu fiquei nesse local, né, de
uma pessoa andrógena, né, de cabelo grande, e as pessoas não sabiam se eu era um menino ou menina. Só que a vida, ela traz muita insegurança pra gente, né? Tipo, e eu tinha muita insegurança com minha aparência física, né? Eu me achava uma pessoa não bonita, né? E tal. Principalmente por causa dos meus parceiros românticos e sexuais, né? Por eu ser uma pessoa andrógena, eu não despertava interesse na maioria, tanto para mulheres quanto para homens. Tipo, muitos dos homens queriam uma pessoa mais máscula, né, e tal. E as mulheres também queriam uma pessoa mais máscula. E vendo, tipo, meio que essa demanda, eu comecei a performar uma masculinidade maior e eu percebi que estava resultado. Né? Eu percebi que quando eu comecei... Tinha um resultado externo em relação à interação física, íntima, ou de atração que permeava a tua realidade com esses parceiros e parceiras. Sim. Mas não dava um resultado para você. Internamente, você não se sentia bem com isso. Não. De ter que performar uma... Eu não percebia nessa época, né? Para mim era aquele processo de... o resultado imediato, né? Tipo, é aquele período que você quer muito se afirmar e você quer se inserir, né? E eu era uma pessoa muito carente também, continuo sendo, né? O pertencimento. Pertencimento. A necessidade de pertencimento social. Sim. Tem. Sim. E aí eu tentava suprir isso com o afeto, o sexo, né? Que era algo ali que despertava o interesse. E eu percebi que performando, né, um estereótipo mais masculino, né, eu conseguia muitos resultados de ter muitos parceiros ali, e isso validava a masculinidade que me cobrava, né? Então, tipo, falaram que eu preciso ser homem e tal, aqui eu tô exercendo esse papel, isso aqui agora. E estão me aceitando assim e tal. Validava a minha insegurança com minha aparência, que na questão não era a questão com minha aparência, era a questão com minha performance de gênero, que não agradava a maioria à minha volta, né? Então meio que eu me moldava ao olho do outro, né, para me inserir naquele local, porque eu não conseguia ver outras referências, né? Tipo, o meu entorno, né? Eu fui criada numa comunidade no Rio de Janeiro que chama Morro do Dendê, né? E é uma comunidade muito dura, de certa maneira, né? Você não tem muita referência sobre papéis de gêneros que fogem dessa binaridade, né? Sim. Então você tinha, às vezes, a travesti ali, mas que era sempre muito hostilizada. Então você nunca queria estar naquele papel, né? Porque era um papel muito de sofrimento. Ainda mais, né, tipo, na comunidade, né? Você não queria estar no papel do gay afeminado também, porque também era um papel de muito sofrimento. Então eu entrei naquele processo de, se eu vou me relacionar com outros homens, eu vou ser ativa e vou ser a máscula, né? E se eu vou relacionar com outras mulheres também, tem que ter esse local. E muitos desses parceiros que eu tive também cobravam essa postura, porque aquilo, eu me apresentava para a pessoa, né, com essa máscara, mas quando a pessoa ia convivendo comigo, ela percebendo que era uma máscara. Que era uma máscara, que eu era mais afeminado. Nossa, eu achei que você era gay, taranã, ou, tipo, achei que você não curtia, ou isso. E vinha as cobranças, nossa, fala um pouquinho mais grosso, né? Tipo, não, isso não é atitude de homem, saca? E isso é reforçando essa relação tóxica com esse personagem,
E eu fui entrando muito naquele personagem do cafajeste da década de 50, rockabilly, sabe? Com topetão e tal. E... Isso era na sua adolescência, você diz? Na minha juventude, juventude. Dos 21 até os 25, 27, né? Eu fui perpetuando esse local ali, e aquilo foi me fazendo muito mal, eu não fui percebendo. Né? Eu fui... Minha vida começou a desandar em muitos sentidos, né? E eu achava que era culpa da depressão, que era culpa da minha classe social, né? E às vezes até culpa da minha sexualidade, né? E para eu perceber que, nossa, tinha uma relação com o meu gênero, né? Levou muito tempo. E quando eu percebi que as coisas começaram a fazer muito sentido, né? Então, foi um momento muito revelador. Então, até esse momento revelador, você ainda não tinha concebido a tua própria verdade. Você ainda não tinha percebido isso, assim, da questão do gênero. Sim. Era mais algo relacionado à sexualidade do que à identidade até então. Sim, sim. E muito nessa época, né, a gente não tinha uma conscientização da diferenciação do gênero com a sexualidade. Isso. Era tudo meio misturado ali, né? Então, tipo, era aquilo. Eu tinha uma preferência de relações afetivas com mulheres e me relacionava sexualmente com homens, né? E eu acho que muito disso tem a ver também com o processo do gênero ali, né? Tipo, se eu me relacionar afetivamente com homem, eu vou me tornar menos homem. Então, tipo, vou me relacionar só sexualmente, né? Só que eu fui percebendo que eu me atraía muito por mulheres que eram mais masculinizadas, né? E tinha uma questão minha que até dificultava muitas coisas, que eu me apaixonava muito por sapatão. E eu ficava enchendo o saco ali e tal, em cima, e até conseguir e tal, mas eu tinha uma atração. Essa atração afetiva, sim, sexual. Sim, porque eu sentia que aquela energia, né, meio que me completava ali, né? Porque eu tenho uma energia mais feminina naturalmente, né? No meu dia a dia, no meu natural. E eu sentia aquilo ali. Sim. E com os homens, eu meio que não deixava essa energia acontecer, porque eu era aquela energia dominante, aquela energia que preenche, né? Mas que era falsa. Mas que era falsa, né? Que era uma performance, né? Era uma simulação que dava para se divertir e tal, mas tipo, não era eu de verdade, né? Não era o meu natural, né? Isso é muito difícil isso. É bem difícil. Que é o que você falou, você tinha algum prazer, você, né, no sentido um prazer assim, físico. Só que não era autêntico, né? Você não sente que é genuíno. Sim. Nossa, gente. Eu lembro que eu passei, só fazendo um adendo aqui com essa observação sua. Eu fui, enquanto eu me expressei socialmente como homem por 40 anos, fui casado. E todas as relações íntimas assim que eu tive, era justamente isso. Existia prazer, era gostoso, mas não era falso, mas não era autêntico, sabe? Não era essa sensação de que você está ocupando um papel necessário para aquele momento e que você até dialoga com esse papel de uma forma positiva. Sim. Você tira proveito desse papel para ser um momento prazeroso de forma mútua, mas que no fundo você não queria estar fazendo aquilo daquela forma. Sim, né? Sim. E isso é super doloroso, né? Porque até chegar o momento em que você percebe, você consegue diferenciar esse momento de prazer, só que e ao mesmo tempo e tem um prazer, mas tem alguma coisa no fundo que fala, mas não tá justo. Tá faltando algo aqui. E é muito difícil. E o custo é muito isso. alto. Só que a gente não percebe o custo, né? A gente só percebe depois.
É muito complexo isso. Acredito que a maioria das pessoas trans passa por isso, né? De ter que... Você acaba não é se sujeitando, mas você acaba abraçando um tipo de papel, um tipo de performance para ter a sensação de pertencimento, para fortalecer laços afetivos com pessoas que você ama e você acaba se colocando sempre atrás de um grande véu, de uma grande figura ali que te representa, mas que não é a sua verdadeira identidade. Sim, né? sim. E é uma figura limitada, né? Porque a construção de homem, a construção de mulher que a gente é ensinado a performar, né? Ela é muito violenta para todo mundo, né? E ela é muito nociva, né? Tipo, eu tenho muitos amigos homens cis que sofrem muito estando nessa posição. Sim. Né? De você ter que ser o provedor, ter que ser forte, né? Você não pode ter vulnerabilidade. Esconder suas emoções. Tem que esconder as emoções. Nossa, foi muito difícil esse processo de voltar a me conectar com minhas emoções, né? Porque eu sempre fui uma criança muito emocionada, chorava bastante, né? Me apaixonava muito. E para entrar nesse papel do homem másculo, alfa, né? Eu tive cis heteronormativo. Isso. Coisa, né? Que não era nem cis hétero. Nem era cis hétero, é verdade. Era o cis bi, porque aí... Mas era a coisa do homem. Era a coisa do homem, papel potente, que o homem tem que... viril, Isso, da virilidade masculina. Isso. Tem que ser. E é um custo muito grande, né? E eu acho que me perdi nessa... Eu estava falando sobre o que mesmo? Aí eu te entendi. Não, mas... você falou que você acaba de estar falando dos homens cis também. Isso, que sofrem bastante, que sofrem com né? isso. E você vê, né, tipo, a grande maioria dos suicídios, né, são de homens cis, né? Que tem essa pressão, essa cobrança de estar ali, né? Então é uma construção social de gênero ali, né? Essa construção mais binária, né? É quase que uma ditadura, né? Isso, porque não é o... social de gênero. Isso, porque não é um homem real, não é uma mulher real. É o homem e a mulher que a sociedade prega como o ideal, como o correto. Se você começa a sair um pouquinho disso, você já está falhando. Já está falhando como homem, já está falhando como mulher, como pessoa, como pai, como mãe, né? Mas o ser humano não funciona assim, né? O ser humano é muito fluido, muito plural. Muito vasto. E muito vasto. Então você tem que ficar se podando para você se encaixar numa caixinha. É muito cruel, né? Porque é uma vida muito curta que a gente tem, né? E se a gente gasta essa vida toda tentando se limitar para se encaixar naquela caixinha ali, e quando a gente tá lá com 60, 70, 80 anos, a gente vê, nossa, eu poderia ter vivido todos esses caminhos aqui e eu não vivi por causa que eu tinha que estar nessa caixinha. Eu acho que deve ser uma sensação horrível de você chegar lá na frente. Sim. E você ter pensado que você não viveu a tua história. Né? Acho que deve ser uma das maiores dores você não conseguir ter contado a sua própria história, se ter mantido ela dentro de você. Eu acho que a maior conquista de uma pessoa é amar a si mesma, né? E conseguir exteriorizar isso para o mundo, viver de forma plena e livre. Sim. E essa questão você falar que até existe uma carga super pesada em cima da própria comunidade cis, sobretudo para os homens. As mulheres também, a gente sabe. Com certeza. Mas como os homens eles atuam nessa obrigação hierárquica de poder, e quando o homem não tem isso, ele não quer isso, é mais difícil para ele, né? Assim como é difícil também para a mulher que quer se empoderar, que quer ser a provedora, né? Que tem todo o direito disso, e é natural isso. E a sociedade diz que ela tem que ficar naquele papel de recebimento e de submissão social.
E essa questão é interessante, trágica também, mas interessante porque a liberdade de expressão, as pessoas precisam, acho, começar a ter a consciência de que a liberdade de expressão não é uma questão de pessoas trans. Não é uma questão mais de minoria, ou de uma questão de que uma maioria precisa dar acessibilidade a uma minoria. É uma questão humana. Sim. As pessoas trans, elas sofrem os preconceitos, e a transfobia estrutural existe porque nós somos a linha de frente da quebra dos padrões. Sim. Né? As pessoas enxergam em nós talvez um amor próprio que temos por nós, que elas não têm por elas. Porque as pessoas, às vezes, elas não precisam se afirmar todos os dias para provar, para validar a tua existência. Enquanto que nós precisamos fazer isso. Sim. A gente precisa de uma luta para falar, a gente existe. E a gente tem que ser reconhecida por quem a gente é. Uma luta, uma batalha que a comunidade cis não enfrenta. Né? A pessoa cis acorda e ela simplesmente existe. E ela é respeitada do jeito que ela é. Sim. Diferentemente das pessoas trans. Mas quando você fala que os homens, no caso desse exemplo, de que os homens cis sofrem esse julgamento social, é a mesma coisa que acontece com as pessoas trans. Isso existe na comunidade cis. Sim. Por isso que não é uma questão de minoria, é uma questão grave de que a liberdade de expressão ela tem que ganhar cada vez mais espaço. Porque tem homens hoje que, por exemplo, que nem se falou do caso de suicídios e tal, porque eles não querem performar esse homem. Sim. Tem homens, por exemplo, que têm receio de vestir uma camisa rosa. Poxa, gente, sabe? Porque ou não são viris, não são assim, mas tem que demonstrar uma coisa dessa. O tipo de carga emocional que cai sobre essas pessoas é tão forte quanto a que cai nas pessoas trans, só que de uma outra maneira. Sim. Né? Mas não é uma questão trans a questão da liberdade de expressão. Né? É uma questão humana mesmo. Sim. Por isso que é importante quebrar-se isso. Né? Sim, sim. E é isso, né? E é a gente que tá, como você disse, na linha de frente, né? Com a marreta ali, derrubando tudo isso. Para que, tipo, não só pessoas trans consigam ter uma vida melhor, mas as pessoas cis também. De falar, você não precisa, tudo bem você ser cis, mas você não precisa se prender nessa caixa, saca? Você não precisa se prender nessas cobranças que estão te fazendo, sabe? Você não vai ser menos homem, menos mulher por você ser mais sensível, de você chorar, de você botar as emoções pra fora, saca? Você pode ser quem você quiser. Pode ser quem você quiser. Independente se for cis Sim. ou não. Sim. E a gente segue. Você segue, falar alguma coisa? Segue. Né? E outro ponto também, né, que você disse que todo mundo sofre, né? Todo mundo sofre. Mas um ponto que foi muito difícil na minha transição, né, foi a perda dos privilégios. Quando eu comecei a performar uma masculinidade mais dominante, eu ganhei muitos privilégios, né? Privilégios das pessoas me notarem, privilégios de ser ouvida. Isso é uma... Dominante se fala como homem. Como homem, isso, como homem. É o privilégio do homem, né? Tipo, de você falar e as pessoas te ouvirem, saca? De você... E não ficarem duvidando de você. Não ficarem, mas é isso mesmo, saca? Tipo... As pessoas não ficavam questionando, saca? A sua palavra, o seu discurso, né? Muito diferente. É muito diferente. Então, esse processo de perder todos esses privilégios, né, que infelizmente acaba sendo o gênero dominante, né, e não é um gênero dominante porque é do natural, é porque a sociedade bota eles ali, saca? E são criados desde bebezinho, ó. Você tem que agir assim e tal, tem que, sabe? Então é um treinamento muito longo, mas não significa que aquela pessoa quer aquilo. Sim. Né? Só que é isso, tipo, cria um sistema de casta, né? De hierarquia ali,
que faz todo mundo sofrer, né? Que se a gente não tivesse esse sistema, a gente viveria com muito mais harmonia, saca? Teria muito menos violência, guerra e, saca? É um sistema muito Castrador, né? castrador, muito agressivo, muito nocivo, né? É um sistema que vai contra a vida. É um sistema que ele... E contra a própria natureza humana. Contra a própria natureza humana não é binária. Né? Não é assim. Sim, sim. Mas é isso, tipo... Valeu muito a pena ter perdido esses privilégios. Minha vida melhorou muito, assim, né? Tipo, ganhei muitos desafios para lidar, né? Tipo, muito sofrimento nesse trajeto. Mas eu sinto que se eu não tivesse feito isso, eu não estaria vivo agora. Olha. Né? Então, é melhor viva, sem privilégio, né? E feliz, né? Tipo, do que cheia de privilégios, com poder, né? Com uma posição respeitável na sociedade ali, mas toda fodida mentalmente e morta, né? Afundando-se em depressão. Né? Sim. A gente vai seguir esse papo, Akira. Eu só vou dar uma pausinha aqui. Tá bom. Gente, vou lembrar que vocês... Aliás, vou mencionar a primeira vez aqui pra vocês, né? Que o canal Sou Trans, Sou Mulher. A gente tem um curso chamado Como Ser uma Mulher Trans Mais Feminina. Lembrando que esse curso ele vem ajudar aquelas mulheres trans que têm um desejo de aflorar a sua feminilidade, né, descobrir a sua feminilidade, mas que encontram dificuldades de realizar isso. Então, na descrição aqui tem um link de uma aula gratuita, né, uma aula onde você vai aprender um dos passos para conseguir evoluir a sua voz de um timbre masculino até um timbre feminino. Né? Lembrando sempre que isso para as mulheres que almejam esse tipo de transformação. Tá? E aí a gente vai seguir aqui. Gente, olha só o que aprontaram aqui. A Dengo trouxe a degustação deles, que é um cafezinho coado nesse bulizinho lindo aqui. Aí tem isso aqui que são as pepitas de cacau, ou drágeas de cacau, que são ou é uma castanha de caju, ou sei lá, uma amêndoa revestida de cacau, que é uma delícia. Vem esse bombonzinho aqui, no caso eu pedi intenso. E um quebra-quebra, que é uma mistura aqui de chocolate com frutas e castanhas. O meu aqui acho que tem uma castanha. Gente, isso aqui é a degustação da Dengo. É a coisa mais deliciosa. A minha convidada Akira também recebeu aqui um sortimento de chocolates. O interessante é que o dela é chocolate sem leite, porque ela é vegana. Sim. Então, super bacana isso também da Dengo, de trazer essa possibilidade, né, de chocolates, de degustação para pessoas que não consomem derivados de animais, né? A Dengo... primeiro vou brindar aqui com a minha convidada aqui, porque eu não vou aguentar ficar sem... Saúde. Saúde. A Dengo, pessoal, vou pegar uma pepita aqui, ó. Vamos falar com a pepita na boca. A Dengo não é só uma marca brasileira de cacau e chocolate, mas uma empresa de impacto social, que reúne pessoas num ciclo justo e afetuoso, e que através delas estabelece uma relação direta de mútua confiança, né, de transparência. Juntos eles promovem uma rede de pequenos e médios produtores de cacau e de grãos de café de alta qualidade, pessoas que não só apoiam a agricultura consciente, mas que também acreditam na partilha de valor e na preservação da natureza. Então Dengo, pessoal, é afeto, carinho, amor, respeito, propósito, sabores autênticos e que realmente emocionam, né? E aí, junto desses sabores aqui, pessoal, que eu vou dar seguimento aqui à conversa com a minha convidada, a Akira Nawa. A gente vocês estão acompanhando a conversa, é super bacana. Antes de entrar de novo nessa conversa, nesse tema, eu vou perguntar até um pouquinho para a Akira aqui sobre o trabalho que ela faz. Que ela é uma artista de shibari, shibarista, né? Isso. E é shibari mesmo, não é shibari? Shibari. Shibari. Você quer discorrer um pouquinho sobre isso, Akira? O que é o shibari, para explicar? Porque acho que tem pessoas que nunca ouviram falar. Sim, sim. É algo relativamente de nicho, né? Mas que tem crescido muito aqui no Brasil.
O shibari, ele é uma técnica de você amarrar corpos, né? Ele deriva, né? Ele vem das técnicas de fetiche, né? Do sadomasoquismo japonês e tal, onde acaba sendo uma expressão de sexualidade, né? Como eu me defino sexualmente, né? Eu sou kink, eu não sinto prazer pelo sexo tradicional, né? Que é chamado de sexo baunilha, né? Sexo baunilha, isso. Sexo né? baunilha é o sexo... É o sexo, assim, sem nenhuma pimenta a mais. Assim. Isso. E o kink, né? É algo que está relacionado já com fetiches, com... Fantasias, acessórios. Sim. Uma ideia de hierarquia, né? Às vezes, normalmente sempre tem envolvendo uma parte que é dominante e uma parte que é submissa. Sim, né? mas nem sempre, né? Pode, tipo... É muito plural o BDSM, muito plural, né? Então, sim. Eu acho que isso que é o divertido. E eu acho que o que me faz identificar muito com ele nesse local é ser um sexo não normativo, dele fugir à norma. Né? Então, eu acho que isso acabou me atraindo e é como eu me expresso, né? Como eu sinto prazer. Não que no sexo baunilha eu não sinta, mas eu sempre sinto que está faltando algo. Né? E nesse local não. E o shibari, né? Ele é meio que uma ferramenta para você poder vivenciar essa sexualidade, mas também é uma ferramenta que você não precisa linkar ele a um processo sexual, né? Ele é uma ferramenta que eu digo de criar emoções, né? Com a corda você restringe o corpo da pessoa ali, né? E isso vai estressar de certa maneira o corpo e a mente, e isso vai fazer ela ir para locais que ela não está acostumada a ir. Né? Ou que ela nunca foi, né? Ou então que ela nunca foi. Porque não é sempre que você é amarrado e tal. E, sim. E se você for acontecer isso, tipo, não em uma brincadeira, né? Não vai ser legal, né? Mas é uma maneira de você simular isso, né? De você criar um estresse, igual tem gente e trazer essa adrenalina também, né? Igual tem gente que gosta de pular de bungee jump, fazer esporte radical, né? Sim. É tudo para trazer essa emoção. E o shibari acaba sendo uma ferramenta de você trazer sentimentos e emoções naquela pessoa que você está amarrando ali, ou então de você se amarrar também, trazer essas emoções. Mas ele também pode ser uma ferramenta de expressão artística, né? De você criar fotografias, criar vídeo, né? E aí a emoção vai ser gerada naquela pessoa que está assistindo aquilo. Né? Ou então aquela pessoa que vai ver aquela foto, ou então aquela pessoa que está vendo aquela performance. Então é uma ferramenta que gera emoção em tudo que é local. E foi por isso que eu resolvi largar a TI, né? Que eu percebi que antes eu usava a corda, né? Como apenas uma expressão sexual, tipo, gosto de transar com as pessoas amarradas, né? E eu percebi que ela não é só isso, que ela é muito mais potente, mais ampla. E eu falei, nossa, tô apaixonado por isso daqui, eu preciso mostrar para as outras pessoas, né? Porque isso é muito potente, Isso é muito saca? É, tipo, de você conhecer o seu corpo, se conectar com o seu corpo, se conectar com o corpo da outra pessoa, saca? Conhecer o toque, conhecer a pressão, entender sobre o processo de negociação, de consensualidade, né? Porque isso é uma interação de confiança, e para você gerar essa confiança de maneira segura, você tem que negociar tudo que vai acontecer, tudo que não pode acontecer. Sim. Isso melhora muito as relações interpessoais e pessoais, saca? Então, é algo que eu tenho investido já há alguns anos para multiplicar isso entre as pessoas aqui no Brasil. E aí, então, eu trabalho com isso em muitas facetas diferentes. Eu ensino pessoas a amarrarem, serem amarradas. Eu amarro as pessoas em sessões particulares. Eu faço workshops, tenho um curso online. Eu crio composições artísticas, né? Vídeos, fotos. Então, tudo que tem shibari que eu posso estar usando as cordas ali, eu estou explorando e estou conhecendo, né? E minha vida melhorou muito quando eu
comecei a trabalhar com isso, comecei a... Quando você abraçou isso mesmo e falou, é isso que eu quero. É isso que eu quero, vou desenvolver isso, vou desenvolver isso. Me aperfeiçoar, vou estudar. Que é um processo artístico, né? É uma arte linda demais. Inclusive eu tive a oportunidade de ser amarrada pela Kira numa sessão particular, né? É uma experiência incrível, gente, porque quando você fala da segurança, da consensualidade, é uma forma de você acessar um lugar teu, de você se entregar nas mãos de uma pessoa, a partir, como ela falou, de uma negociação, de uma conversa, de falar tudo o que vai acontecer. É algo super cuidadoso, super atencioso. Eu lembro que ela, no momento antes de começar o processo de amarração, ela até perguntou, Ale, você tem membros com articulações mais sensíveis, né? Ou dormências em determinadas partes do corpo, porque é algo super profissional, super sério, né? Não é de qualquer jeito, não. E é uma experiência incrível, porque é engraçado a sensação de liberdade que você tem, de você se entregar na mão de alguém. Você tem um momento de autoestima e de autoconfiança, ao mesmo tempo que você entrega essa confiança para a pessoa. E é muito interessante porque essa introspecção que existe dentro de quem está no papel de ser amarrado, porque você se sente super livre estando restrita, com o corpo restrito, né? E é incrível esse diálogo com essas sensações. Sim, sim. De ao mesmo tempo que você está restrita, você se sente absolutamente livre, porque você está assim, nossa, tô entregue de uma forma plena e confiável e segura, envolta numa estética artística, né? Sob o olhar de uma pessoa que enxerga aquilo de uma forma artística, de uma forma bela. É isso, né? O shibari, ele gera um estado de consciência alterada, parecido muitas vezes com transe, né? Quando você está ouvindo uma música muito gostosa, está dançando, né? E é isso, né? Quando você está amarrado ali, você meio que entra para dentro. E o nosso interior é infinito. Então, por isso que vem muito essa sensação de liberdade livre, porque você não está mais preso nesse mundo físico aqui. Você foi para outro local. Um local que você não tem essa limitação do corpo, né? Que você só se expande. E aí é um local novo que Sim. Você vai conhecendo cada vez que está amarrado lá e tal. É um processo de autoconhecimento impressionante. Muito intenso. Muito intenso. E foi por isso que eu resolvi aí investir o meu tempo de vida, de trabalho, a pesquisar sobre isso, a estudar e a multiplicar tudo que eu estou aprendendo, conhecendo, passando para frente, incentivando. E algo que eu fico muito feliz é o quê? Eu comecei a trabalhar com shibari antes da minha transição, que foi em 2016. Né? Minha transição comecei em 2017, final de 2017. Você fala transição no sentido de gênero. Não, mas você fala no sentido de revelar-se publicamente como uma pessoa trans? Isso. Ah, tá. E os primeiros cursos tinha muitas pessoas, era bastante normativo, né? Eram casais de pessoas cisgêneras, de uma idade específica, de uma classe social específica. E com o passar do tempo da minha transição e desse trabalho de você deixar mais acessível e inserir eles em outras comunidades também, os meus cursos eles passaram a ter uma maioria, muitas vezes, fora desse padrão, né? Então, tenho muitos alunos que são mulheres, cis ou trans, né? Pessoas LGBTQIA+. E hoje em dia, né, as principais referências no Brasil não é mais aquele homem cis hétero de meia idade que foi para o Japão aprender e voltou e só amarra menina novinha em uma festa. Sim. Né? E você vê que as pessoas estão se divertindo muito, saca? Então, e o shibari ele vem desse local, né? Ele não vem da normativa. Ele é uma prática disruptiva, né? Que foge da normalidade. Ele é algo mais marginal ali no Japão, né? Então, a gente meio que tomou de volta esse local, né? Esse protagonismo também a gente está tomando de volta, né? No mundo inteiro não é mais o
Os mestres, não é mais aquele senhor de idade japonês, produtor de filme adulto, né? E hoje em dia a gente tem um protagonismo muito forte entre mulheres e pessoas que fogem desse gênero normativo e dessa sexualidade normativa também. E eu estou muito feliz com isso, com esse resultado, né? Que a gente tem tido em tão pouco tempo, assim. Né? Desde 2016, você começou em 2016, né? Comecei a trabalhar em 2016. Com isso. São 7 anos, então, ali. Você percebe uma grande diferença mesmo. Sim, uma diferença bem grande. O protagonismo dessa arte ocupando mais espaços. E a forma como é vista, a forma como é criticada de forma positiva. Sim. Eu amarro, né? Eu uso isso já há muito tempo, né? Desde os meus 20, 21 anos eu já brinco com esse local. Eu fui me apaixonar lá por 2013, 2014 e tal. E comecei a trabalhar por 2016 mesmo, né? Que foi que deu aquele boom da potência dele, né? Tipo, nossa, isso daqui é incrível. E eu não queria ensinar, mas eu queria aprender. E não tinha ninguém que ensinava aqui no Brasil. Então, tipo, vou aprender. Então, eu comprei curso lá fora, veio gente de fora e eu aprendi com essas pessoas também. E vi que uma necessidade, nossa, vou multiplicar tudo isso que eu conheci, né? E aí acabei me apaixonando por ensinar também, né? Porque é gostoso, né? Tipo, você dar as ferramentas para alguém melhorar a sua vida, sabe? Tipo, eu tive muitos alunos que eram muito tímidos, que tinham dificuldade em tocar em outra pessoa, em ser tocado, saca? E isso melhorou muito, né? O processo até de ensinar sobre consensualidade, que a gente não ensina, as pessoas não são ensinadas sobre isso aqui acho que no mundo inteiro, né? Mas, tipo, sim, eu tenho muitos alunos que, nossa, eu nunca ouvi falar disso, saca? E você vê que, nossa, se tivesse ensinado no colégio, né? Sobre esse processo de consensualidade, de você não ultrapassar limites, né? Você não pode tocar só porque você quer. Tipo, se a pessoa não falou não, eu tô tocando. Você não, sabe? Então... Nossa, é verdade, né? É uma coisa tão básica. Tão básica, mas que não é ensinado, Você tem essa educação. Não tem essa educação. Então, eu tô muito feliz com o meu trabalho, né? Tipo, é um trabalho difícil. Eu, como uma profissional trans, acaba sendo um pouquinho mais difícil, porque não é todo mundo que quer ter aula, né? Tipo, comigo. Que acaba sendo bom também, que eu acabo peneirando, né, as pessoas que são mais transfóbicas, eu não tenho que lidar com elas e não ensino essa técnica. Mas eu não sabia, então você percebe que existe uma resistência percebo ter essa interação contigo pelo fato de você ser uma pessoa trans. Eu percebo porque eu iniciei a trabalhar com isso antes da minha transição, né? E aí você percebe o meu início de carreira, ele foi muito mais intenso, né, de pessoas interessadas do que depois, né? O depois acabou vindo pela quantidade de anos e tal, né, de conhecimento, mas eu percebi que o meu gênero, né, a minha expressão de gênero, de pessoa, de sexualidade, ele acaba selecionando esse público, né, e tirando... Eu já tive vários casos de pessoas que foram no meu workshop e tal, né? E tinha aquele perfil de homem malvado, barbudo, né? E tal. E eu acho que não me conhecia e viu falando tal, e na pausa do workshop foi embora. Saca? Não é algo que eu me ofendo, né? Que eu acho que é até bom, né? O que você acaba peneirando. Acaba peneirando, né? Mas é isso, não é fácil. Mas existe. Existe. É interessante pontuar que existe essa transfobia estrutural ali. Sim. De a pessoa não querer nem receber o conhecimento de uma pessoa só pelo fato da pessoa ser trans. Sim. Que coisa, gente. Que coisa. Mas quem está perdendo é eles, né? Com certeza. Ressaltando algo que você mencionou agora há pouco, Akira, sobre a questão da tua identidade de gênero até,
você identifica-se como uma pessoa não binária, né? Isso. Aí você quer... Eu vi que eu vi no seu perfil no Insta lá, inclusive, pessoal, depois eu na descrição vou deixar lá o Insta dela, todos os contatos, site, né, para vocês poderem acessar o trabalho dela, que é fantástico. E eu vi lá que tá lá não binária e os pronomes ela, elo, né? Sim. Você quer explicar um pouco mais isso? Sim. O meu processo, né, de relação com o gênero, de entender o gênero era o quê? Eu briguei com o meu lado masculino porque ele era muito nocivo para mim e não me identificava, né? Mas eu também não me via como uma mulher trans, porque eu também tinha questões com o papel do gênero feminino ali, né? Mas eu me identificava com muitas coisas femininas, né? Então, estar nesse local feminino me fazia bem. Era um local que eu me sentia acolhida, que eu me sentia agradável, né? Quando eu sou tratada no feminino, é algo que eu me sinto bem. Mas no masculino é algo que me gera várias questões e eu não sei se algum dia eu vou trabalhar isso, né? Mas eu sinto que o meu gênero, ele flui entre o agênero, né, que é não ter gênero nenhum, e o gênero feminino. Então ele fica entre esse aspecto, né, e tirando a parte masculina, né? Então, eu não sou, tipo, masculino e feminino, né? Tipo, eu sou algo entre o não gênero, né? Neutro. E o gênero feminino. E eu sinto que eu tenho me aproximado muito desse gênero feminino para neutralizar o masculino, né? Então, eu começo a sentir vontades, começo a sentir desejos, né, por uma feminilização maior para neutralizar qualquer leitura que venham a ter sobre uma performance masculina, né? E eu estou trabalhando bastante isso, né? E ultimamente eu tento me inserir em um local mais de não conformismo, né? De sair fora de qualquer papel construído pela sociedade dominante, né? Os estereótipos padrões, assim, isso, né? Estereótipos Binário, padrões. Sobretudo o binário do homem e da mulher, né? Da mulher, isso. Mas eu me identifico muito com arquétipos, né? Eu me identifico muito com o arquétipo da mulher selvagem, da bruxa, da mãe, né? E eu sinto que eu sempre fui uma pessoa muito segura e que eu achava que era muito impotente, né? Eu sempre achei que eu não tinha potência e poder, e por isso que eu tentava me afirmar como homem muitas vezes. Mas eu encontrei muita força, né? Muita potência no feminino, né? E me ajudou muito psicologicamente falando, né? Tipo, tirar esse poder, saca? Esse poder de você cuidar, né? De você se emocionar, de você aguentar, né? Segurar as pontas ali, né? Que a gente vê isso, todo mundo teve mãe, né? E a gente sabe a força que elas têm, saca? Então, é um gênero que eu admiro muito, né? E eu, muito da minha força, muito da minha potência, da minha segurança, né? De achar que eu sou capaz, vem desse local, vem do feminino, né? Então, é um local que eu sou muito grata, que eu respeito muito e admiro muito, né? Mas que eu não costumo me classificar como, principalmente por causa dos estereótipos negativos que a sociedade bota. É que aquele receio de se você classifica-se como uma mulher, né, parece que é algo quase que automático de que, então a mulher é assim, e aí necessariamente irão cair
expectativas daquele gênero sobre você. Isso, aí eu vou cair em outra caixinha. Outra caixinha, Então eu quero ali mas eu quero expansiva. Sim. Então eu costumo brincar, né, mas eu me sinto muito mais uma entidade do que um gênero fechado ali. Entendi. Saca? Eu me sinto muito mais expansiva e plural do que tentar me enquadrar em alguma coisa, que é muito mais difícil, né? Você tentar se podar para caber naquela caixinha, se você tem esse espaço todo para se expressar. Acho que isso conversa com o que a gente sobre o assunto discorrido no primeiro quadro ali, sobre a liberdade de expressão. Sim. Né? Acho que até mesmo as pessoas que encontram-se dentro da caixa binária, ela tá ok, por exemplo, uma mulher ser feminina dentro da feminilidade que ela concebe para si mesma, mas saber que aquela caixa não te dá o dever de permanecer nela. Sim. Né? De que você pode, como a Kira acabou de falar, se expandir, de que você pode experimentar, de que você tem essa liberdade de expressar-se da forma que você desejar, mesmo você identificando-se ali como uma mulher bem feminina. Não vou nem dizer bem feminina, porque o feminino não necessariamente, né, não é uma palavra que comporta muito bem o que significa ser mulher. Né? Mulher, assim, a forma como você identifica-se como mulher. E eu mesma, no caso, que eu estava até conversando aqui no intervalo com a Kira, sobre eu me identificar com uma mulher binária, eu não me identifico com uma trans não binária. Né? Eu tenho uma relação muito forte com a minha mulher interior, que eu tento a cada dia mais, e vou aprendendo a cada dia mais exteriorizar para viver esse papel com o qual eu me sinto bem, mas que eu não estou presa nele. E de que você ser feminina, no seu modo de ser, não significa que você é subserviente da sociedade machista, né? Ou que você é refém do patriarcado. Não é isso. Você tem todo o direito de ocupar esse espaço binário de mulher, mas que tenha consciência de que você pode expandir-se para onde você quiser. Sim. Não só falando da feminilidade, mas da masculinidade também. Né? Tem homens que gostam ali de ser daquele jeito mais viril, de ser um macho, de ter aquele conceito do alfa, do provedor, e tá tudo bem. Contanto que seja algo realmente genuíno no sentimento dessa pessoa. Mas que ele também tenha a liberdade de escapar disso. Isso. De ser o que ele quiser. Né? A pluralidade da expressão é aquela coisa de 8 bilhões de pessoas no mundo, são 8 bilhões de gêneros diferentes. Sim. Cada pessoa, independente do gênero ao qual ela se identifica, ou a caixa que ela está, ela é única, mas essa caixa ela não pode ter paredes, né? É uma caixa assim, só para você talvez ajudar você a se identificar em algum lugar. Mas... onde você gosta de estar, né? Onde você gosta de estar. Eu gosto de estar nesse lugar. Vamos pensar que isso é a caixa, mas ela não tem fronteiras, ela não é uma região limítrofe, ela é simplesmente aberta, ampla, né? Para acessar o que você quiser. Isso é lindo e é ótimo, né? Eu acho que realmente o problema todo é que quando querem fechar a parede dessa caixa. Isso. Esse é o problema. Esse é o problema, né? E às vezes é esse o medo que as pessoas têm de... Puta, se eu entrar nesse lugar, vão fechar essas paredes, vão começar a me rotular. Eu não quero ser rotulada, né? Eu quero pertencer ali, mas se eu quiser sair dali, eu saio. Né? Ou então eu quero ocupar um espaço maior do que aquela caixa. Eu quero ocupar várias caixas, né? Sim. E você poder transitar de uma coisa para outra, assim, com absoluta liberdade. Sim. Esse seria o mundo perfeito, né? Sim. Eu acho que a gente está chegando nesse local, né? A gente teve uma evolução muito grande nos últimos 30 anos, 40 anos, tipo, mudou muita coisa e as coisas estão mudando cada vez mais rápido, né? Eu vejo as crianças hoje em dia serem ensinados, né, mais sobre isso, sobre pronomes, sobre neutralidade, sobre não binaridade, né? Tipo, é uma geração que está já sendo preparada para um mundo melhor. A própria questão das crianças trans, né? Sim, hoje já se não é um tabu mais. Não é mais um tabu. Isso já é um assunto colocado em pauta. Crianças trans existem, né? A criança ela tem maturidade neurológica
para reconhecer o seu próprio gênero já a partir dos 4, 5 anos. Sim. Ela sabe se ela se sente menino, se ela se sente menina, ou se ela se sente menino e menina, ou se ela não se sente nenhum dos dois. Né? Ela já tem essa... Ela consegue já conceber isso. E não tem que sofrer durante vários anos até poder ter a liberdade de que é o que aconteceu ser quem ela é. Conosco, né? Conosco. A gente passou por... Enfrentamos essa batalha, né? Sim. E é o que você falou, tá evoluindo de 30 anos para cá, já é uma outra pauta que está em discussão, né? É incrível, é um cenário promissor, é encorajador, né? Isso a gente está numa transição de sociedade, né? E toda transição é dolorosa. Sim. É árdua mesmo. A gente perde coisas, né? A gente tem que lutar, precisa ter muita força ali, né? Mas é uma transformação, né? Tipo, e eu sinto que é uma transformação para positivo, né? A gente tá saindo de uma sociedade tapuru para ir para uma sociedade borboleta, né? Nem a sociedade largata, a sociedade tapuru, né? Que a sociedade dos anos para trás era nossa. Então, eu tô bem positiva, assim, que tá por vir, né? Por mais que a gente tenha o crescimento, né, de várias frentes que estão lutando contra a gente, né, que estão despendendo energia, eu sinto que a gente é uma força imparável, né, que tipo, não tem como voltar mais atrás, saca? Eles estão tentando parar uma pororoca. Sim. Não tem como. Crescente. Crescente. É porque... começa a existir a consciência de que é real. Sim. E de que as pessoas trans, assim como as pessoas homoafetivas, essa pluralidade de sexualidade de gênero, ela existe, começa a se entender que é algo natural e os corpos, eles estão começando a sair daquele espaço de marginalização e de objetificação e começando a ocupar um espaço de dignidade, de afeto, de respeito dentro da sociedade. E os corpos trans estão em todos os lugares. Sim. Né? E as pessoas estão percebendo, nossa gente, isso é normal, isso é humano. E quando você vê até as próprias gerações antigas, né, de pais e avós, pais e mães, você percebe que em muitos casos você já nota uma compreensão em relação à sexualidade, à identidade de gênero de suas próprias filhas, né? Sim. E você fala, nossa, é um cenário promissor, né? Porque mesmo as pessoas que hoje têm 60, 70 anos abraçam essa sexualidade, essa identidade das gerações atuais. Falam, não, tudo bem, entendi, é uma pessoa trans, precisa dessa reeducação, desse letramento relacionado a isso. É um pouquinho difícil, né? Mas conseguem. Mas é o que você falou, a gente está lá na frente martelando e enquanto nós temos essa voz ativa e a gente vai seguir sempre firme nesse caminho para trazer... Porque eu acredito que a grande maioria da transfobia, da homofobia que existe é por falta de conhecimento. Sim. Né? Tanto que saiu uma pesquisa recente nos Estados Unidos dizendo que 74% dos jovens que são transfóbicos nunca tiveram contato real com uma pessoa trans. Porque não sabe, nunca conversou, nunca nem viu, nunca viu uma pessoa trans, ou nunca apertou a mão, nunca beijou, nunca abraçou uma pessoa trans, nunca conversou sobre a transexualidade com uma pessoa trans. É só o que se ouve, é só o que se fala, é aquele telefone sem fio perverso que vai... É o que você falou, que as pessoas que ainda despendem um tempo para tentar propagar mentiras e tudo que você ouve de negativo sobre essa comunidade, a comunidade LGBTQIAPN+, é sempre mentira, gente, porque não tem nada de perverso nisso, né? Mas é um cenário positivo, né? Sim. O que vivemos hoje. É um cenário bem positivo e aquilo, né? Tipo, as pessoas que estão lutando, né, contra a gente, entra muito aquele processo da conservação, de tentar conservar o que para elas é normal ali, que para elas funciona, né? Mas não tem como você conservar a evolução, o progresso, saca?
Então vai ser uma luta inútil delas, né? Que elas vão sofrer, vai fazer um monte de gente sofrer. Mas não tem como parar. Não tem como né? parar. Não tem Como você falou, isso é imparável. Imparável. Tá vindo, é uma avalanche que tá crescendo e vai chegar. Vai chegar. E é isso, tipo, parece que a gente é uma minoria, né? Que, tem poucas pessoas e tal. Mas tem muita gente trans, saca? Só que elas não conseguiram, igual a gente antes da transição, né? Não conseguiram conceber essa ideia de você ser quem você realmente é, né? De você ter aquela força, né? De você saber que é possível. E hoje em dia as pessoas estão sabendo que é possível, que você não precisa gastar a sua vida toda performando um papel que te faz mal. Saca? Então, eu acho que muito em breve a gente vai deixar de ser uma minoria, né? E esse sofrimento todo, né? Essa dificuldade de lidar com o processo do gênero e caixinhas e limitações vai ser algo do passado, saca? As pessoas vão agir com muito mais normalidade, né? E vai ter muito menos sofrimento. Sim. Nesse mundo. E realmente não é uma minoria, como você mencionou. Hoje tem essa estatística de que 4% da população brasileira é trans. Mas, gente, eu, por exemplo, já até comentei antes, no meu Instagram, eu recebo quase que assim, umas 15 mensagens no direct, assim, por mês, quase que dia sim, dia não, de homens com essa dor de falar: Ale, me identifico com a tua história, me sinto mulher e eu não sei o que fazer. A grande maioria, acho que 80% são homens casados, na verdade são mulheres trans ali, que ainda não conseguiram se revelar e desempenham um papel masculino de homens, têm filhos, têm essa vida cis heteronormativa e sofrem essa dor. Eu acho que a quantidade de pessoas trans que não saiu do armário é muito superior às pessoas trans que saíram do armário. Justamente porque a condição trans ela é uma condição normal, uma condição natural do ser humano. Não é assim rara, né? A questão é que a sociedade inibe, né? E talvez daqui 10, 20 anos a gente veja uma pluralidade exposta, né, na sociedade muito maior do que a gente vê hoje, porque as pessoas vão cada vez mais tomar a sua verdade. É o que você falou, vou conseguir viver como eu sou, porque não dá para você viver performando um papel de outra pessoa. Consegui imaginar que isso inclusive foi uma das coisas que fez com que eu fale, não, chega. Quando eu pensei assim, gente, eu vou, sei lá, quando eu tiver 80 anos, 90 anos, sei lá, ou quando eu tiver para morrer, eu vou pensar assim, como é que eu vivi a minha vida inteira sem ninguém que eu amo saber quem eu sou? Uma dor assim que não tem tamanho, gente. Né? É horrível. Você fala, todas as pessoas que me amam não sabem quem eu sou. Quem eu realmente sou, quem eu realmente sempre desejei ser. Eu sempre vivi uma personagem, né? E, bom, é isso, né? Sim. Akira, queria agradecer a sua participação. Adorei que você topou esse convite. Adorei a conversa, foi uma conversa incrível. Eu também gostei muito. Muito bacana, obrigada. Olha, a gente aqui do canal Sou Trans, Sou Mulher, junto com a Dengo, a gente preparou uma lembrancinha pra você. Ai, que chique! Se você quiser abrir aí e tirar pra você ver. Tem uma fotinha minha! E eu adorei esse nome, né? Porque Dengo é uma coisa muito gostosa, né? Tipo, é um Dengo mesmo, né? Tipo, isso aí é uma lembrancinha da Dengo pra ti. Fofo, obrigada. E ela é uma barra de chocolate vegana, que é porque a Akira é vegana, então eles tiveram essa atenção. E tem mudado bastante também, né? Tipo, o veganismo tem crescido bastante. Tem. As empresas estão vendo, nossa, a gente precisa pensar nisso, nessa inclusão. Nessa inclusão. E é isso, para uma sociedade, para a gente continuar evoluindo como sociedade e ela conseguir ser sustentável, né?
a gente tem que parar de gastar a terra, né? E criar boi Nossa, gente. gasta muito da nossa natureza, saca? Gasta muita água, a camada de ozônio vai pro beleléu, sabe? Então, pra gente que quiser continuar vivendo nessa terra aqui e viver nesse mundo melhor, a gente precisa começar a repensar nosso consumo. O nosso consumo, nossos hábitos, né? Nossos hábitos, isso. Muito legal. Precisamos mesmo. Eu ainda não consegui... Eu sou vegetariana. Não consegui ainda ser vegana, mas eu vou... Sempre chegar lá. Sempre a tempo. Então é isso. Quero agradecer mais uma vez a Dengue, o apoio deles. Foi incrível. Disponibilizaram esse espaço maravilhoso pra gente, né? E deram todo o suporte necessário pra gente realizar mais esse episódio do videocast Café Trans. E lembrando mais uma vez para vocês do link na descrição daquela aula gratuita do curso Como Ser uma Mulher Trans Mais Feminina. Lembrando que você pode querer ser mais feminina, mas você não está impelida a ser apenas uma mulher feminina. Você pode ser o que você quiser, né? E agradecer mais uma vez a... Obrigada, viu? Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Lembrem-se, viva a sua vida agora, pois ela é curta e é uma só. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adorei. Ai, gente, bate-papo gostoso. Sim, Obrigada. sim. Adorei a conversa. Foi muito... Acho que gerar esse conhecimento, questionamento essas também, reflexões, né? Reflexões. É muito, muito importante. Muito importante. Muito bom. E Esse chocolate vai... agora, nossa, maravilhoso. É Chocolate. maravilhoso, né, gente?